essas coisas tecnológicas aqui dão banho na gente. Ai, nem fala. Esses dias foi o Frias, ele falando, eu sou o tiozão do Zap. Eu falei, dois. Para saber mexer nisso aqui, tem que fazer uma aula. Sim, né? Parece tão simples. Mas que bom, muito obrigada por ter aceito o convite. Vou fazer aqui uma breve apresentação, apesar que todos já sabem, mas Ricardo Salles é advogado, fundador do Movimento Endireita Brasil, ex-secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo, ex-ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro e agora candidato do PL a deputado federal pelo Estado de São Paulo. Ministro, o senhor esteve à frente de uma das pastas mais complicadas da gestão Bolsonaro. Por que o senhor diria que a sua gestão foi diferente dos seus antecessores? E qual o diferencial? Olha, Rose, há grandes diferenças. Talvez, para citar algumas delas, as principais, eu diria o seguinte. Primeiro, colocar o desenvolvimento econômico sustentável no centro das atenções. Né? Se você não tem desenvolvimento econômico, você não tem respeito ao meio ambiente. Aqueles que me antecederam olhavam para o assunto ambiental de uma forma equivocada e ainda por cima desconectado do desenvolvimento econômico. Resultado, nós tivemos um país que durante 20 anos não teve coleta e tratamento de esgoto, gestão do lixo, enfim, não soube entender, essas gestões ambientais passadas não souberam entender que sem desenvolvimento econômico não tem cuidado ambiental, principalmente nas cidades, quando você tem uma pobreza, uma miséria muito grande pressionando a pauta ambiental. E da mesma forma no campo também. Por outro lado, colocar as pessoas no centro do debate é algo também muito diferente do que passou. Né? Nós vimos muita gente se dizendo defensor da Amazônia, mas deixou o povo da Amazônia com o pior índice de desenvolvimento humano do país. Né? Quer dizer, uma coisa que é completamente inadmissível, você ter as pessoas deixadas para trás. Né? Os brasileiros e brasileiras da região amazônica que vivem no pior saneamento, no pior saúde, pior habitação, pior nível educacional. E as pessoas que passaram pelo Ministério do Meio Ambiente não entenderam isso. Se você não cuida das pessoas, elas também não vão ter o cuidado ambiental que você espera delas. Então, é preciso colocar o ser humano no centro do debate. Essa é uma grande diferença. De um E lado, portanto, o desenvolvimento econômico e de outro, o cuidado com as pessoas. a oposição age como se não tivessem pessoas e se não tivessem cidades. São mais de 700 cidades da Pois região é, amazônica. veja só. Se você viajar pela Amazônia fora dos cartões postais e das viagens para impressionar turista, você vai ver que Manaus, Belém, todas as cidades da Amazônia, principalmente nos estados do Amazonas e do Pará, que são os maiores, são cidades com gravíssimos problemas de falta de saneamento, de habitações indecentes, de falta de coleta e tratamento de lixo, enfim, há uma miséria muito grande e uma condição de vida muito ruim nessas cidades. E no interior do estado também não é diferente. Então, se você não cuidar disso, essas pessoas vão arranjar um jeito de se cuidar elas próprias, de si mesmas. Então é preciso ter muita atenção nesse aspecto todo. Ministro, agora uma coisa muito grave é porque a oposição sempre fala em Amazônia voltado só ao assunto do desmatamento. Como o senhor estava falando, nós vivemos num país onde 50% da população não tem acesso ao tratamento de esgoto. São mais de 100 milhões de brasileiros que não têm essa coleta de esgoto e esse esgoto é despejado no meio ambiente. E por que não se fala nesse tratamento, nessa política sustentável? Olha, a esquerda nunca se preocupou em resolver esses dois problemas que são os maiores problemas ambientais do Brasil. Não se preocupou em resolver a falta de saneamento, tanto que entregou um país para o presidente Bolsonaro com 110 ou 105 milhões de brasileiros sem coleta e tratamento de esgoto, praticamente metade da nossa população, 35 milhões de brasileiros sem sequer água potável em casa,
Dos 5.600 municípios do Brasil, 3.000 lixões, quer dizer, mais da metade dos nossos municípios eram lixões, e a esquerda nunca se preocupou. E nunca se preocupou por várias razões. Primeiro, porque é um assunto que não tem o charme que tem tratar de Amazônia, não tem o charme que tem tratar de mudanças climáticas, não paga viagens internacionais, não paga seminários no exterior, não paga grandes pesquisas acadêmicas, muitas das quais que não levam nada a lugar nenhum, mas consomem um dinheirão, não só do povo brasileiro, mas de recursos internacionais enviados para cá. Então, o fato disso tudo é que eles nunca se preocuparam em fazer, jamais. E mais, para piorar, quando o governo Bolsonaro coloca em prática as negociações para aprovar o marco legal do saneamento no Congresso, a esquerda vai lá e vota contra. E por que votou contra? Primeiro, para não deixar esse mérito com a nossa gestão, e, segundo lugar, porque representam muitos desses que votaram contra interesses corporativistas, interesses sindicalizados, de grupos e autarquias de serviços de coleta e tratamento de esgoto, de municípios ou estados que prestam um mau serviço, cobram uma alta tarifa e não entregam o que a sociedade espera deles. Então, até nessas horas, prevalece com o pessoal da esquerda um corporativismo sindical que é inadmissível. Ministro, ainda falando, para encerrar sobre o assunto da Amazônia, a gente percebe que há muitos dados soltos, né? Todo mundo fala o que quer sobre os dados da Amazônia. Existe alguma publicação anual ou algum relatório nacional ou internacional com os dados completos sobre a região? Não digo só sobre a parte natural, mas na parte agrária, das tribos, dos parques, da infraestrutura dessas cidades. Existe algum relatório anual? Olha, existem vários dados que podem ser acessados. Talvez o mais completo deles são as informações da Embrapa e do IBGE, que mostram, por exemplo, verdades que alguns dos militantes teimam em esconder. A primeira delas é de que a Amazônia, mesmo depois de 500 anos de colonização, continua tendo 84% do seu território preservado. Se você pensar que os Estados Unidos têm uma quantidade de vegetação nativa bastante reduzida, que a Europa tem de vegetação primária 4, 5% apenas, o resto é reflorestamento, o Brasil tem na Amazônia 84% do seu território preservado. E isso não é graças à ONG, não é graças a estrangeiro nenhum, não é graças à ONU, é graças aos brasileiros que souberam preservar a sua floresta. Outro dado que o pessoal também não demonstra, não exato. Os rios, acho que dá mais uns 2,5%, até mais, né? Não, pois é, nós temos uma parte coberta por água, enfim. Mas o que importa é a gente destacar, por exemplo, que essas pessoas da Amazônia, também dados do IBGE, foram deixadas sem a menor condição de qualidade de vida. Você veja esse paradoxo. A região mais rica do Brasil, sob o ponto de vista de recursos naturais, seja água doce, seja fauna, flora, variedades de madeira, biodiversidade, diamante, ouro, cassiterita, minério de ferro, gás, petróleo, ou seja, todas as riquezas naturais que a Amazônia tem e que fazem dela a região mais rica do planeta, encerra uma população que nela vive, de cerca de 23, 25 milhões de brasileiros, com pior índice de desenvolvimento humano. Quer dizer, essa contradição, esse paradoxo de ser a região mais rica do Brasil em termos de recursos naturais, mas, por outro lado, ter a população vivendo com pior índice de desenvolvimento humano, nunca foi preocupação para a esquerda, nunca se preocuparam com os brasileiros que vivem na Amazônia. Qualquer brasileiro da região amazônica só foi colocado no centro do debate depois que o presidente Bolsonaro assumiu. Antes disso, era só conversa de ONG ambientalista e o povo da Amazônia, os amazônidas, ficam lá para o fim da fila. Como o senhor enxerga hoje a relação entre o agro e o meio ambiente? Houve uma pacificação na sua gestão? Olha, foi uma condição que o presidente Bolsonaro trouxe quando foi candidato e depois eleito como presidente, de manter a promessa dele de fazer com que haja uma grande harmonia entre a preservação ambiental e o agronegócio, a atividade de agricultura e de pecuária no nosso país.
Isso não por uma decisão política do presidente Bolsonaro em fazer com que haja essa harmonia, mas porque essa harmonia ela existe de fato. Apenas os militantes, os esquerdoides, a turma do ele não, essa turma toda comunistada, que acha que há uma contradição entre agricultura ou agropecuária e meio ambiente. Não há, absolutamente não há. Muito pelo contrário. Se há uma agropecuária no mundo que é sustentável, que é exemplo para todo o planeta, é a brasileira. Infelizmente, essa falsa narrativa da turma esquerda caviar ou do pessoal do ele não, a turma aí que não gosta muito de tomar banho, o pessoal dos centros urbanos, esse pessoal gosta de criar uma falsa narrativa de que é o agro que destrói o meio ambiente. Não é, isso é mentira. Quem destrói o meio ambiente são as cidades, e principalmente essa turma que gosta muito do grita-grita, aí você vai ver os shows que eles vão, show na praia, show do não sei o que, Palusa e tal, você vê que essa turma toda deixa um rastro de sujeira, garrafa de cerveja vazia, latinha, plástico, camisinha, tudo largado pelo chão, isso sem falar no esgoto e no lixo não tratado. Não é o campo que ataca o meio ambiente, são as cidades. As cidades, muitas vezes, permeadas por essa turminha aí, cheia de gritos de ordens de gritos de guerra, mas atitudes que não condizem com os valores que eles dizem que defendem. Ministro, Churchill tem uma frase que diz: não se pode negociar com o tigre quando sua cabeça está na boca dele. Fazendo um paralelo do que nós estamos vivendo hoje, liberdade de opinião é negociável? Não, liberdade de opinião é inegociável e ela está contemplada na nossa Constituição. Ela já é uma tradição da sociedade brasileira, ela deve ser respeitada por todos, em todos os lugares, principalmente quando se trata de parlamentares, pessoas que gozam de imunidade parlamentar garantida pela lei, né, pela Constituição e por tudo mais que o cerca. Nós, infelizmente, estamos vivendo no Brasil um momento de absoluto desrespeito à liberdade de opinião, à liberdade de expressão, e não é por parte do presidente Bolsonaro e do governo, que, aliás, vem sendo chamado desde o primeiro dia de fascista, genocida, antidemocrático, mas não tem um único caso, um único dado, uma única ação por parte do governo para atacar os princípios democráticos e da livre expressão e da livre opinião. Muito pelo contrário, quem está dizendo à torto e à direito que quer cercear a imprensa, quer controlar as mídias sociais, enfim, e até, de certa forma, influenciando decisões Brasil afora nesse sentido, é a esquerda, é o PT, é o Lula. Quer dizer, essa turma se inspira na liberdade de expressão que tem lá em Cuba, né? Ou seja, nenhuma. Mas os brasileiros já perceberam isso. Se eleito, suas pautas na Câmara serão mais voltadas ao meio ambiente ou a outros temas também que o senhor defende? Veja, há uma forma de você ver o mundo sob a ótica liberal na economia e, portanto, quaisquer assuntos que digam respeito ao tamanho do Estado, ao tamanho da carga tributária, máquina administrativa, a intervenção do Estado na economia, a liberdade do empreendedor, eu terei sempre uma visão econômica liberal, sempre. Eu sou contra qualquer empresa estatal, portanto, sou de antemão favorável à privatização de todas e quaisquer estatais. Sou favorável à diminuição da carga tributária feita de maneira responsável, que deve ser precedida da redução dos gastos públicos. Por outro lado, do ponto de vista comportamental, eu sou um conservador, portanto, acho que a família brasileira deve ser respeitada, os princípios cristãos, todas as medidas de governo, de leis e tudo, tem que levar em consideração que a família é a célula máter da sociedade. Não é possível que a gente tenha uma série de medidas, desde cartilhas de escola, ideologia de gênero, essa libertinagem toda, permeando as políticas públicas. Também com relação à segurança pública. Nós temos que ter uma política rígida, e ela inclui, portanto, eliminar as saidinhas, acabar com a progressão de pena, acabar com visita íntima. Né? Você ter, portanto, uma rigidez do sistema penal e do sistema processual penal que ponha, de fato, a sociedade numa situação mais segura, mais confortável e coloque o bandido numa situação desconfortável. Hoje é o contrário, está toda a bandidagem se sentindo à vontade para fazer o que quer e o cidadão e a cidadã de bem
acuados, dentro do carro, na rua, no ponto de ônibus, numa loja, em casa. Então é preciso inverter esse jogo. A única maneira de fazer isso é adotar uma política de tolerância zero contra a criminalidade. Não há outra forma. A esquerda, infelizmente, vitimiza o bandido, trata o bandido como vítima do processo social, vilaniza, né, combate a polícia, diz que a polícia é agressiva, que a polícia ataca, que a polícia mata. Né? Então, na verdade, fica o bandido tranquilo e a polícia e o cidadão de bem acuados. Portanto, essa é uma situação inaceitável, inaceitável completamente. Então, todo e qualquer tema que for submetido à apreciação do legislativo, ou que dele for originário, terá em mim um defensor desses valores, desses princípios. E eles variam, evidentemente, desde política industrial, política comercial, carga tributária, máquina estatal, máquina administrativa, questões penais, inclusive as ambientais, que eu entendo que nós devemos ter prosperidade econômica como pré-condição ao cuidado ambiental. Como o senhor tem visto as últimas pesquisas? Bom, alguns institutos que são manejados pela oposição escancaradamente, por exemplo, a Quest tem como diretor, não sei nem se é o proprietário ou não, mas diretor, um membro, ex-membro do governo Pimentel, do PT em Minas Gerais. Então é óbvio que o grau de parcialidade, né, dessa pesquisa há de ser sempre contrário ao governo do presidente Bolsonaro. Da mesma forma, o Datafolha. O Datafolha é manejado pela Folha, que é um órgão de imprensa completamente opositor ao governo do presidente Bolsonaro, não tem como fazer pesquisa imparcial. E esses dados contrastam com alguns outros institutos mais imparciais e contrastam também com o que a gente vê nas ruas. O presidente Lula não consegue em lugar nenhum, todo lugar que ele vai tem baixa adesão, enfrenta grandes protestos e, por outro lado, o governo do presidente Bolsonaro, a presença do presidente Bolsonaro, tem tido sempre um apoio popular maciço. Nós vimos agora no dia 7 de setembro a quantidade de brasileiras e brasileiros que foram às ruas no Rio de Janeiro, em Brasília, em São Paulo, em várias cidades do nosso país, e que os militantes, como sempre, disseram que tinham poucos milhares de brasileiros em Copacabana, poucos milhares de brasileiros tomando todo o eixo monumental em Brasília, poucos milhares de brasileiros na Paulista. Ou seja, essa turma vai perdendo completamente a sua credibilidade. Né? Claro que há opiniões contrárias ao governo, isso é normal, sempre teve, sempre haverá. Mas não há como respaldar um número díspare, como eles têm tentado vender para a sociedade, até com uma espécie de narrativa para que gere um efeito manada. Não é verdade. Onde vai o presidente Bolsonaro? Ele tem muito apoio, Lula não tem apoio, ele tem ido nos lugares praticamente sem audiência, sem apoio, e onde ele vai, lugar aberto, ele tem sido vaiado reiteradamente. Portanto, vamos aguardar o dia 2 de outubro, a verdade vai prevalecer sobre narrativas construídas propositalmente como essas que nós temos visto aí. Ministro, como deputado, o senhor pretende voltar ao governo caso o presidente seja reeleito? Olha, eu tenho muita honra em ter sido convidado ministro do presidente Bolsonaro. Tenho certeza que ele será reeleito e que fará um governo ainda melhor nesses próximos 4 anos, uma vez que nós já passamos a maior parte da pandemia, ela já está bem mais, vamos dizer, enfraquecida nesse momento. A guerra da Ucrânia e da Rússia em algum momento também vai acabar, e com isso inflação, preço de combustíveis, preço de alimentos voltarão à normalidade, e o governo terá certamente um desempenho muito melhor na próxima gestão. Eu, em especial, gostaria de permanecer na Câmara. Eu digo isso sem nenhum demérito a quem está no governo ou quem estará no segundo mandato do Bolsonaro. É que eu acho que eu tenho mais a oferecer nesse momento, com a experiência que tenho, depois de ter sido secretário 2 vezes aqui no estado de São Paulo, ter sido ministro, enfim, com a minha experiência política, a minha experiência profissional, eu tenho a impressão que na Câmara é preciso ter uma equipe, uma tropa bolsonarista mais preparada, mais articulada e que consiga, consequentemente, ajudar a aprovar as coisas boas que o país precisa e barrar iniciativas ruins que venham de parlamentares que vira e mexe, têm essas ideias de jerico aí e tentam transformar isso em política pública. O Lula tem feito discursos totalmente fora da realidade, né, de países democráticos. Como o senhor vê esse aval da imprensa de coisas tão absurdas?
É uma pena, né, que profissionais cuja, vamos dizer, profissão, jornalista, é uma profissão muito bonita, né? Eu tive o prazer de trabalhar durante 7 meses aí na Jovem Pan como comentarista no Pingos dos Is, no Jornal da Manhã, no Morning Show, no 3 em 1, no Pingos nos Is, o Jornal da Jovem Pan à noite, e vi de perto como o jornalismo feito, por exemplo, nesse caso na Jovem Pan, pode ser um jornalismo de muita qualidade que abre espaço para opiniões diferentes, como há lá na Jovem Pan comentaristas de várias formas e várias opiniões, mas, por outro lado, também permite que o debate seja feito como é feito lá. Infelizmente, quando você vê o Lula dizendo essas maiores barbaridades, né, dizendo que a classe média não pode ter mais de uma televisão, que vai liberar o aborto, que tem que baixar o padrão da classe média, enfim, dizendo uma série de absurdos por aí, toda vez que ele fala de maneira espontânea e mostra realmente o que ele pensa, ele entrega quem ele é. Então, as pessoas, inclusive, eu acho que têm poupado o Lula para não falar ao vivo, assim, não falar espontaneamente. Porque cada vez que fala, fala bobagem. Mas a imprensa, por Porque outro lado, encoberta todas as bobagens que ele fala, né, dá um desconto, esconde, justifica, e, a contrário senso, de outra forma, também deturpa o que fala o Bolsonaro, exagera, denigre. Então, acho que isso é uma coisa que depois contra o próprio jornalismo, porque vai perdendo credibilidade, infelizmente. e as pessoas veem, né? As pessoas no 7 de setembro mesmo estavam bem despertas para isso, né? Pois quer dizer, quando você vê uma matéria dizendo que tinham 60 mil pessoas no Rio de Janeiro e 30 mil em São Paulo, só rindo. A pessoa que faz uma notícia, faz um estudo desse, uma projeção dessa, ou é muito mal intencionado ou é débil mental. Então não precisa ter muito cuidado nem rebater isso, porque chega a ser ridículo. Né? Ministro, estamos chegando aqui aos minutos finais. Quero agradecer ao momento, mas é importante porque muitas pessoas me perguntam indicações de candidatos. Então, eu falei, vou entrevistar os principais nomes conservadores para que o eleitor possa entender e ver a proposta de cada um. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o eleitor de São Paulo. Bom, com muito prazer, Rose. Olha, eu estou nessa luta desde 2006, quando a gente fundou o Movimento em Direita Brasil, há 16 anos atrás, sempre com as mesmas visões conservadoras, do ponto de vista comportamental, uma visão liberal na economia, uma postura firme política, assumindo direita, até o próprio nome do Movimento em Direita Brasil deixa isso muito claro. Não é de hoje que nós somos de direita, defendemos a visão liberal na economia e conservadora nos princípios. O Brasil teve a sorte de eleger o presidente Jair Bolsonaro. Eu fui ministro do Bolsonaro do primeiro time escolhido por ele mesmo. Em 1º de janeiro de 2019, nós assumimos e fiquei lá até o momento que entendi que era adequado ficar. E hoje, como candidato a deputado federal pelo PL em São Paulo, 2250, tenho certeza que contribuo, junto com outros colegas, para que o Brasil avance no projeto de país semelhante aos países que ficaram ricos, os países que avançaram, que prosperaram. Claro que há dificuldades, nem tudo que a gente precisa fazer, ou que tenta fazer, sai do jeito que se pretende, às vezes é preciso corrigir o rumo, mas certamente o projeto da direita, dos liberais, dos conservadores, é aquele que se inspira e se espelha nos países que deram certo. O projeto da esquerda, do PT, dos comunistas, é o projeto da corrupção, da incompetência, do aparelhamento, da destruição da nossa brasilidade, do nosso verde e amarelo, do nosso patriotismo e da nossa família. Portanto, não há dúvida de que o nosso lado é o lado que merece o sufrágio, merece o voto da população, e eu, em especial, como candidato a deputado federal, estou aqui apresentando, como sempre, as minhas ideias de maneira clara e objetiva. Agradeço a vocês a oportunidade de falar novamente com o público. Um grande abraço. Obrigada, ministro. Boa noite e esperamos novamente nos 62 minutos aí na segunda temporada. Com certeza. Uma boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, boa noite. Nós acabamos de falar com Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente. Lembrando que amanhã, a partir das 20h30, nós teremos o deputado federal e candidato à reeleição Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Ele é deputado pelo PL de São Paulo.
Pessoal, boa noite e muito obrigada pela companhia. Espero vocês amanhã. Beijo!